Fala, turma! Mais uma aula sobre qualificação. Recapitulando e levando em consideração tudo aquilo que foi falado na aula anterior, onde o intuito, o interesse do cliente não é comprar um imóvel, é apenas ter a informação e, neste momento, o seu intuito, o seu interesse também não é vender o imóvel para ele, e sim qualificá-lo, fazendo com que ele tenha a qualificação, a validação sobre o produto e entenda que o imóvel é adequado para ele e também entender se ele é adequado para o imóvel. Entendendo também que se você simplesmente ficar atento ao momento 1, onde você vende para ele, onde você apresenta para ele, onde você traz ele para uma reunião, e não ao momento 0, você corre o risco de trazer para uma reunião um cliente desqualificado, um cliente que não tem nenhuma chance real de compra e automaticamente gerar perda de tempo, desgaste emocional e por aí vai. Tá? Agora, o que eu gostaria de trazer para esta aula, para o momento onde nós estamos agora, é o seguinte, tá? Nós temos que fazer uma qualificação do cliente, tá? E nós seguimos para isso uma metodologia muito simples de se entender, inclusive, chamado método Bunch. O que é o método Bunch? É o método onde nós vamos entender se o cliente ele tem orçamento, ou seja, se ele tem dinheiro ou formas de conseguir, se ele é a real autoridade, ou seja, a pessoa decisora, ou se tem outra pessoa no miolo ali que vai, né, participar da tomada de decisão junto com ele, se o produto atende todas as necessidades dele, ou seja, se é um produto que realmente atende o intuito real dele, tá? E esse atende é muito subjetivo, porque na maioria das vezes o cliente ele está procurando algo, ele diz para você que ele quer algo, mas o que ele está buscando na verdade é subjetivo. E claro, se ele está no real momento de compra, se ele está no timing ideal de venda, ou se ele está apenas realmente buscando para poder comprar daqui a um ano, para comprar daqui a 3 meses, se ele está vendo para mais para frente e por aí vai, tá? Por que é importante você, né, qualificar cada uma dessas etapinhas aqui, tá? Porque se ele não tem orçamento, você não tem como emprestar para ele um dinheiro para daí ele comprar de você. Então isso, obviamente, inviabiliza a venda. Se ele não é a autoridade real de compra, se existe mais de uma pessoa decisora nesse processo de compra dele, provavelmente ou essa pessoa no meio do rolê, da negociação, do fechamento, da venda, vai atrapalhar essa venda, vai derrubar essa venda, ou na hora de fechar, ele vai ter que primeiramente conversar com essa pessoa. Então, entender se ele é o único ou um dos decisores é vital. Opa, aqui eu escrevi errado, né? Necessidade é brabo. Necessidade, tá? Deixa eu apagar aqui que senão meu toque agora não vai me permitir continuar. Necessidade. Pronto. Tá feio, mas tá certo pelo menos. Necessidade. Eu preciso entender se o produto que ele está querendo de fato bate com o produto que eu estou oferecendo. E se o produto que eu estou oferecendo atende a esta necessidade. Porque se o meu produto não atende a necessidade dele, por melhor vendedor que eu seja, por mais gatilhos mentais, por tudo que eu possa fazer, tentando de alguma forma gerar esta venda, vai ser frustrado, porque dentro de um produto de alta complexidade como é um imóvel, você não consegue praticar empurrologia. Não é pelo excesso de falas, né, que você vai conseguir fazer a venda acontecer. Ao contrário, muitas vezes, quanto mais você falar e menos o cliente perceber que aquele produto se encaixa e faz sentido para ele, menos ele vai estar próximo de realizar, de concluir uma compra com você. Então é importante você entender se esse produto atende a ele ou se dentro da sua pauta você tem alguma coisa que atende a ele. E óbvio, o time, porque senão você vai estar gerando qualificação, fazendo reunião, fazendo reserva e tentando fazer um fechamento para uma pessoa que primeiro tem que vender um terreno para depois comprar,
primeiro ela tem que, sei lá, se mudar para depois comprar, então ela está vendo algo lá para frente. E é normal isso acontecer, porque dentro de uma jornada de compra de um imóvel, nós temos aí um time, um gap médio aí de 12 meses. Então, na grande maioria das vezes, você vai estar falando com pessoas que não vão comprar agora, mas que não necessariamente não vão ser suas clientes. Então, esse aqui é o roteiro programático ideal. Então, você precisa, não é questão de eu preciso entender se o cliente atende cada uma destas 4 barreiras. E eu vou fazendo literalmente aqui um checklist. Automaticamente, você sendo um ser pensante, que eu creio e desejo que você seja, você vai praticamente entender que, cara, eu recebi o lead, tá? Recebi o lead, tá? Recebi o lead. Cara, aqui a gente começou uma conversa. Então eu vou lá, né? Oi, tudo bem? Eu sou o fulano de tal, da NZ Investimentos. Você se cadastrou na campanha. É para investimento ou moradia. Logo nesse início, e o meu foco ele vai estar sempre voltando para esse roteiro programático, eu vou fazer perguntas e vou conduzi-lo para que a conversa flua de modo que eu vá entender esses 4 pontos. Porque sendo uma conversa, você pode, teoricamente, se perder, né, na fala e, cara, ir para qualquer lado. Você pode perguntar se ele, né, com o que ele trabalha, você pode perguntar se ele já investe em imóveis, você pode fazer um monte de perguntas. E perguntas, inclusive, que às vezes têm a ver ali com a compra, tem a ver ali com o produto, mas que não necessariamente vai bater com esses 4 tópicos. De mesmo modo, ele também pode acabar fazendo uma pergunta, porque você entende que isso não é um interrogatório. Se não é um interrogatório, não é um monobloco onde só você vai perguntar e ele só pode responder sim ou não. Aliás, é praticamente impossível você conseguir conduzir uma conversa de modo que ele só te responda e ele não pergunte nada. Por que é impossível isso? Porque, repito, o teu interesse é qualificar ele. O interesse dele é apenas receber informações. E ele, além de ter o interesse em receber informações, ele tem mais um bloqueio mental instaurado que diz para ele que o seu interesse não é qualificar ele, o teu interesse é vender para ele. Então o que acontece? Acaba sendo uma conversa onde o interesse dele é aí você começa a fazer um monte de pergunta e ele percebe que não bate com o interesse dele, então ele começa a querer te cortar. Onde ele vai começar a fazer perguntas que são do intuito dele, mas que não necessariamente você respondendo vai avançar para esses checks dentro das 4 etapas da qualificação que nós temos interesse. Note o que eu falei, não necessariamente, mas às vezes sim. Por isso que essa etapa ela é tão criteriosa e tão difícil, porque nenhuma conversa nunca vai ser exatamente igual. A pergunta a conversa correta seria o seguinte, né? A conversa correta não, a conversa ideal. Você recebeu o lead, aí você vai iniciar o processo tentando qualificar e gabaritar a letra N, que é o need, se o produto atende às necessidades dele. Para isso, você vai perguntar se ele procura para investimento ou moradia. Ele falou para investimento, você vai conduzi-lo para poder tentar descobrir se é para revenda ou para locação. Ele falou que é para locação, você vai tentar entender se, por exemplo, seria para investimento do tipo Airbnb, Airbnb ou tradicional. Ele falou tradicional, você vai perguntar se ele já conhece a localização, né? Sim ou não. Ele falou que sim, você teoricamente agora entendendo que o seu produto ele é pensado justamente para Airbnb, você teoricamente já gabaritou a letra N. Agora você vai querer gabaritar qual? A letra B, que é a de orçamento. Aí, teoricamente, você vai puxar aqui se ele já conhece o modelo de negócio. Não, modelo de negócio não, né? Você vai mandar aqui que nesse empreendimento você tem unidades a partir de X. E vai notar se ele percebe se o produto é caro, barato, se ele reclama do preço, ou se ele fala que está ótimo. Vai já estipular ali, né, a forma de pagamento, qual é o prazo máximo e tudo mais dentro do modelo. E, teoricamente, o cenário ideal é ele só calar a boca e respondendo. Então, ele simplesmente vai
junto com você desenhando um mapa mental, né? Então ele responde aqui investimento, locação, né? Investimento, locação, Airbnb, conheço a localização, aí você manda ali a partir do preço, pergunta se faz sentido para ele que fala que sim. Aí basicamente você, dentro desse conceito aqui, ele não deu a entender que tem nenhuma pessoa no meio, ele está realmente interessado, traz para a reunião. Essa qualificação aqui durou 5 minutos ou menos. Foram meia dúzia de mensagens trocadas. Só que essa conversa, que é o cenário ideal, na prática, ela não existe. Por que que ela não existe? Cada pessoa, né, ela vai ter um perfil comportamental diferente. Alguns vão ser mais objetivos, então, quando você perguntar se é para investimento ou moradia, ele já vai fazer uma cisão, tá? Ele já vai fazer uma cisão aqui perguntando o preço, perguntando a localização, pedindo as plantas. E se você é um corretor, né, juvenil, ou um vendedor juvenil, você vai falar, poxa, se eu não mandar para ele essa mensagem com as informações que ele pediu, ele vai parar de me responder. Então, para eu não ser chato, não ser grosseiro, não ser ignorante, não ser gonorante, né? Eu vou mandar para ele exatamente o que ele pediu. Qual que é o problema disso? O problema é que você, mandando o que ele pediu, você não está avançando necessariamente para isso aqui. Everson, mas eu posso mandar o que ele pediu se estrategicamente isso necessariamente me fizer avançar para essas 4 letras aqui? Pode. Por isso que nenhuma conversa nunca vai ser igual. O cenário ideal é você só pergunta, ele só responde. Só que ele também pode fazer perguntas. Desde que as perguntas que ele te faça, você responda de uma forma que isso te faça aproximar para isso aqui. Everson, eu posso ou não posso, por exemplo, mandar as plantas para ele? Depende. Depende se o enviar as plantas vai te fazer qualificar algum desses itens aqui. Everson, eu posso ou não posso enviar os preços para ele? Depende. Se você enviar os preços para ele, vai ou não fazer você avançar para isso aqui. Everson, eu posso ou não posso mandar fluxo de pagamento já na qualificação? Depende. Se esse enviar vai ou não te fazer avançar para cada um desses itens. Porque se a resposta for não, então você não deve enviar. E você deve utilizar estratégias de contorno para que você consiga avançar na qualificação sem enviar para ele. Por exemplo, Everson, nós estamos vendendo para ele, por exemplo, oferecendo, conversando com ele sobre um produto que é SPE. Neste momento aqui, eu explico para ele que é uma SPE e vou tentar adentrar ao modelo? Vamos entender, tá? Aqui eu tenho orçamento, autoridade, necessidade e time. Eu explicar para ele que é o modelo SPE vai me fazer avançar para qual destes aqui? Vamos entender. Para orçamento, eu explicar que é um modelo SPE e falar lá, né, que ele vai entrar como sócio, blá blá blá, me faz ajudar a ajustar alguma coisa em relação ao orçamento? Não necessariamente, porque eu posso tratar a mesma informação só falando que tem que ser paga até as chaves por conta do modelo e não necessariamente tem que entrar em explicações detalhadas sobre o modelo. Agora, Everson, autoridade, né? Eu saber se ele é o único decisor, nada a ver. Necessidade, poxa, necessidade depende. Por que que depende? Porque necessariamente o produto que ele está comprando tem alguma diferença do modelo SPE? Everson, não. No final do dia, os dois vão ser apartamentos, os dois vão ser casas, só vai mudar a modalidade, a forma como ele vai pagar e etc e tal. Então, não entra. Então, se não entra, eu não preciso entrar necessariamente, a menos que ele já me traga isso, né, como uma objeção no início, onde ele já pergunta, por exemplo, de cara, se o modelo é SPE, e daí ele me perguntando, cara, o modelo é SPE? Porque eu não compro SPE, porque eu já tive uma dor de cabeça no passado com relação a X. Poxa, se ele não falou sobre isso no início, por que caramba que eu vou bater nessa tecla? Everson, apresentar, por exemplo, nesse momento ali, a construtora, falar sobre a construtora, sobre o padrão de acabamento, faz sentido? Vamos entender aqui. Orçamento, autoridade, necessidade, time. Cara, não faz sentido. O que eu preciso descobrir? Se o meu produto atende ele.
se o orçamento dele cabe no valor e na forma de pagamento do produto, se ele está ou não no momento de compra e se ele é autoridade real ou não. Eu preciso descobrir isso aqui. Todo o restante é acessório. Se todo o restante é acessório, eu preciso dar ênfase nisso aqui e não em todo o restante. O grande problema, a grande dificuldade é justamente o foco do vendedor, o foco do SDR, o foco do corretor em atentar a sua inteligência em focar nisso aqui. Porque é muito fácil dentro de um processo de qualificação você distrair. O cliente começar a puxar um monte de papo nada a ver e você começar a querer ganhar o cliente e por isso você cria pontos de fuga ou entra nos pontos de fuga criados pelo próprio cliente. Então vamos entender aqui, cara, o objetivo é descobrir orçamento, autoridade, densidade e time. Em um cenário... Peraí que esquentou aqui. Em um cenário ideal, você teria esse desenho aqui, né, esse mapa mental aqui acontecendo, mas a vida não é, né, coisa de cinema. Não é uma novela mexicana onde tudo acontece conforme o roteiro. Então, por não acontecer conforme o roteiro, você precisa ter jogo de cintura o tempo todo. E é por isso que é tão difícil e requer tanta atenção do corretor, do vendedor, do SDR quando for gerar essa qualificação. Porque o tempo todo vai ter ponto de fuga. Quando o ponto de fuga não for aqui, vai ser aqui. Quando o ponto de fuga não for aqui, vai ser aqui. E às vezes vai ser o tempo todo. Você vai mandar uma pergunta para ele vai cagar para a tua pergunta e vai focar nos interesses dele. Por quê? Porque isso acontece principalmente quando o cliente, o lead, ele entende que você está só enchendo linguiça. Que você não está atendendo o interesse dele, que é de receber informações, e ele mesmo entender se o produto faz ou não faz sentido para ele. Porque o que acontece é que no Brasil, principalmente, a grande maioria dos vendedores, dos corretores, do pessoal que trabalha com vendas é extremamente desqualificado. E por ser extremamente desqualificado, cria-se e instaura-se uma cultura na cabeça do cliente de que, cara, é melhor eu pegar toda essa informação logo e eu mesmo decido se faz sentido ou não, do que eu ficar batendo papo com esse cara que não entende bosta nenhuma e vai só tomar o meu tempo. Agora, se ele entende, e somente se ele entende, que aquelas perguntas que você está fazendo, que aquela condução, aquele direcionamento que você está fazendo, está, na verdade, acelerando o processo de recebimento de informações dele e não esticando esse processo, ele começa a se deixar ser conduzido por você. E é justamente isso que você precisa ter. Primeiramente, tá? A inteligência de entender que não é toda a cisão que ele faz que é necessariamente ruim. E que apesar de essa seturização, né, esse processo, essas etapas, ser um mundo ideal, onde ele vai respondendo uma cadência pré-programada, não há problema nenhum, por exemplo, você pular para o orçamento, depois volta para a necessidade, depois volta para o time, depois volta para a autoração. Não há problema de você avançar e pular e voltar depois etapas, desde que no final você consiga matar esses 4 pontos. Se no final você matar esses 4 pontos, acabou. Everson, consegui gabaritar esses 4 pontos. Quanto tempo mais eu converso com o cliente? Mais nem 1 minuto. A partir do momento que você entendeu que ele tem orçamento ou formas de conseguir, que ele é a pessoa decisora ou uma das, né, e que a pessoa que está decisora vai participar, por exemplo, da reunião, que o produto atende ele, que ele está no momento de compra, você automaticamente encerra, puxa a régua na etapa de qualificação e automaticamente avança para a etapa de agendamento. Agora, enquanto isso não aconteceu, enquanto você ainda não entendeu que ele de fato é um lead qualificado, você precisa ter a maturidade e o entendimento de entender que não importa qual que vai ser o recorte, desde que esse recorte no final me faça chegar a isso aqui. Então, se eu vou começar pela necessidade e o cliente pulou para o orçamento, não tem problema, eu vou para o orçamento, afinal de contas, eu também preciso qualificar o orçamento. Aí ele pulou para, sei lá, outra coisa, eu vou para outra coisa, desde que no final eu consiga gabaritar todos os 4 pontos. Fechado? Agora, o que é interessante você, né, estar entendendo, tá? Ele só vai fazer
um recorte, né? Cara, fugir completamente e querer tomar as rédeas da conversa, se ele entender que essa conversa, cara, na verdade não está sendo produtiva para ele. E principalmente, ele vai dar um gelo e vai desaparecer do mapa se ele entender que esse produto não é para ele. É por isso que dentro de um processo de vendas, de uma qualificação bem feita, nós precisamos sempre estar atentos em qualificar. Ó, aqui é o produto, tá? Aqui é o cliente. Fechou? Então eu preciso fazer uma troca. Eu preciso qualificar produto para o cliente e eu preciso qualificar cliente para o produto. O cliente para o produto, o motivo de eu precisar qualificar isso é óbvio, porque se o cliente ele não estiver adequado para o produto, não há venda. Entenda o seguinte, o McDonald's não é o melhor hambúrguer do mundo, tá? Diz o Madeiro que o Madeiro faz o melhor hambúrguer do mundo. Mas, automaticamente, nem todo mundo come Madeiro. Ou nem todo mundo come o tempo todo Madeiro. O McDonald's ele tem seu público. Automaticamente, você vai querer, poxa, fazer uma surpresa legal aí, um jantar de casamento aí com a sua esposa, com o seu marido. Não vai ser no McDonald's que você vai levar. Então, toda a configuração do McDonald's, tanto o preço, quanto o cardápio, quanto a arquitetura do ambiente, ele foi pensado e criado para atrair um tipo de cliente em um tipo de situação. A pessoa que quer comer rápido, quer algo rapidinho, todo mundo come McDonald's, não é só jovem. Tem adulto que come McDonald's. Agora, tem uma situação, um momento e um preço específico para isso. E eles atingem um nicho. Então, é um produto que atrai um tipo de cliente. Não é necessariamente um cliente que ele é qualificável para um produto somente, tá? Então, eu preciso qualificar o meu cliente para o meu produto. Entenda que o McDonald's ele não quer vender para todo mundo. O McDonald's, ele não quer vender, por exemplo, para o cara que ele está buscando ter o shape saudável. Tanto é que ele não tem coisa low carb lá. Até a salada do McDonald's pesa 1.000 calorias aí com tranquilidade. Mas eu também preciso fazer a validação contrária. O cliente precisa entender que o produto também é para ele. Porque se o McDonald's apenas estiver, por exemplo, preocupado em qualificar o cliente para ele, mas ele não se provar que ele é para aquele cliente, que ele se foi pensado, criado, projetado, planejado somente para aquele cliente, eu até quero aquele cliente, mas aquele cliente não me quer. Poxa, pensa o seguinte, Everson, tá? Vamos dizer aqui, é só um exemplo, pelo amor de Deus. Eu vou lá e falo, cara, a mulher dos meus sonhos, mulher não, mulher vai dar ruim, tá? Eu, Everson, falo que o carro dos meus sonhos é a Ferrari. Cara, a Ferrari é exatamente o tipo de carro que o Everson quer, o Everson gosta. Cara, é a Ferrari, é a puro sangue. Fechou? Só que tem um problema. A Ferrari, ela não foi criada, pensada e projetada pensando em clientes como eu. Ela é um produto que ela tem um orçamento mais caro, ela é um produto que é muito difícil de conseguir, principalmente no Brasil. Ela foi pensada, criada, projetada em um outro público. Então ela vai se comunicar pensando naquele público. Ainda que o Everson entenda que nossa, eu sou cliente para aquele produto não me entende que eu sou cliente para ele. E por isso não dá match. Entendeu? Agora, quando a gente consegue fazer as duas linhas de comunicação, tudo se resolve. Tá? É o caso do nerd que ele quer namorar com a gostosona, mas a gostosona não quer o nerd. A gostosona quer o cara rico da lancha, o velho da lancha safado. Então, a comunicação tem que ser ambígua, para que haja essa conexão, para que haja esse match. E é por isso que você precisa o tempo todo estar não só entendendo e querendo arrancar informação do cliente e ver se esse cliente faz ou não sentido para o produto, porque você está aqui no meio. Ó, você tá bem aqui, ó. Então, por estar nesse miolo, você precisa entender se o cliente faz sim sentido para o produto, mas ao mesmo tempo provar que o produto faz sentido para o cliente. E isso é importante por alguns motivos. Primeiro motivo, se o cliente não entender que o produto faz sentido para ele, ele para de responder. Esse é o primeiro motivo. Ok? Ele para de responder.
Cara, pô, isso aqui, tô cheio de coisa pra poder fazer, qualquer coisa é mais importante do que isso, afinal de contas, esse produto não faz sentido pra mim. E acabou. Segunda coisa, ele não vai querer marcar reunião, ou se ele marcar, ele não vai comparecer. É por isso que muitas vezes você marca reunião e o cliente até marca, mas na hora de vir ele não vem. Por quê? Porque não teve desejo pelo produto. Afinal de contas, ele não entendeu que aquele produto foi feito, pensado, projetado para ele. Aquele produto é dele, tem que ser dele. O produto entende que aquele cara é cliente para ele, mas o cliente não entendeu que aquele produto é para ele. E terceiro ponto, se ele for entendendo que quanto mais ele for percebendo que aquele produto não é para ele, mais ele vai querer tomar as rédeas da conversa. Por que que ele vai querer tomar as rédeas da conversa? Por um motivo muito simples. Primeiro, ele vai perceber que o produto não é para ele, ou ele vai ter esse entendimento. Ainda que às vezes o produto seja para ele, ele vai entendendo isso. E segundo, que ele vai entender que você, corretor, vendedor, SDR, que está nessa intermediação, que está nesse miolo, ele vai entender que você não entendeu o que ele quer. E por você não entender o que ele quer, ele vai o quanto antes querer cumprir a função e o desejo dele, que é, né, entender e ter mais informações e o máximo de informações, o mais curto tempo prazo possível. Então, ele ter o máximo de informações o mais rápido possível. E para que ele tenha essas informações o mais rápido possível, ele vai começar a cagar para tuas perguntas, furar o teu processo e vai ele começar a te fazer um monte de pergunta. Então, por isso, é importante que para cada resposta que ele dê dentro de uma afirmação ou dentro de uma pergunta que você faça justamente essa troca, fazendo que haja um ponto de conexão entre ele e o produto e entre o produto e ele. Desta forma, tá? Fazendo isso, você vai conseguir gerar, né, essa aproximação, você vai conseguir gerar esse rapport, que é exatamente o que você quer. Agora, o que é importante você entender, tá? Todo esse processo ele é feito através de perguntas. E você tem que saber muito bem escolher as perguntas, porque muitas vezes você não vai ter uma segunda chance. E essa é a grande verdade. Você vai ter aquele momento para poder fazer aquela pergunta, e se você desperdiçar, então você não vai ter outro momento para poder, de repente, ou corrigir a informação que veio de uma forma equivocada, ou até mesmo fazer uma outra pergunta, melhorar aquela afirmação e por aí vai. Sabendo disso, entendendo isso, nós entendemos que tem algumas perguntas que elas são, né, extremamente necessárias, pensando principalmente no nosso produto. Então, sempre quando iniciar a abordagem, tá, que é a etapa anterior, você vai finalizar a abordagem realizando uma CTA, uma chamada para ação, uma call to action. Essa chamada para ação, ela já vai se iniciar no processo de qualificação. E você vai dar início a esse processo de qualificação tentando entender sobre o produto. Então, você vai perguntar, né, se o produto que ele está, não, a busca dele hoje é para investimento ou moradia, porque quando se trata de imóvel, só tem esses dois tipos de uso. Aliás, tem um terceiro, que é o chamado uso fruto misto. Então, ele de vez em quando usa, de vez em quando ele vem, aluga e no final talvez ele revenda e etc e tal. Mas, se for o caso, ele vai te avisar. E quando ele fala, né, que ele tem um uso para aquele produto, seja investimento, seja moradia, automaticamente você já tem que ligar alertas na sua cabeça. Quais alertas são esses, Everson? Poxa, se ele falou para mim que ele está buscando investimento, eu já vou automaticamente colocar ele em uma prateleira. Que prateleira é essa, Everson? Presta bem atenção. Se ele falou que ele está buscando para investimento, é automático. Ele falou que ele quer para investimento. Eu já vou colocar ele na prateleira dos investidores. Essa prateleira, ela me diz que o cliente está buscando o quê? ROI. Ele está buscando retorno financeiro. Ponto, acabou. Automaticamente, esse retorno financeiro pode vir através de uma locação ou através de uma revenda, mas é o retorno financeiro que ele busca. Coisas como o tamanho do imóvel, a posição solar, se tem vaga ou se não tem, começam a importar menos, desde que traga esse retorno financeiro. O problema é que, muitas vezes, na cabeça do cliente, isso não é bem verdade.
algumas coisas para eles são indispensáveis. E é por isso que talvez nesse ponto você precisa ter essa atenção e entender que mesmo que ele te fale uma coisa, não necessariamente aquela coisa é verdade. Vai ter gente que vai falar, por exemplo, que vaga de garagem é indispensável. Mas lembre-se, se ele foi colocado na prateleira de investimento, ele não vai ter nenhum uso daquele imóvel, não é verdade, porque o que importa no final é o ROI. Poxa, se eu compro uma vaga de garagem por 50 mil reais, o meu imóvel deixa de ser comprado por 250, passa a ser comprado por 300. Mas isso não impacta em 50 mil, por exemplo, o meu ROI positivamente, ou seja, eu não passo a ganhar mais necessariamente porque tem a vaga. Eu ganho a mesma coisa. Então, no fim do período ali, eu paguei mais caro e tive um ROI menor. Então, você começa a configurar e acender ou alertas ou pontos de ancoramento em relação ao cliente. Agora, Everson, ele falou que ele quer para moradia. Moradia, o produto em si, importa absolutamente. Como assim, Everson? Poxa, se eu estou falando que é para investimento, o peso produto diminui muito. O peso ROI aumenta muito. Então, se o produto ele vai ter uma face sul, uma face leste, uma face oeste, uma face norte, e é para locação, por exemplo, não importa. Se é lá em cima ou se é no primeiro andar, não importa. Já se for para uma revenda, talvez já importe mais, porque isso impacta no ROI. Se tem vaga, se não tem, se é maior ou se é menor, se é um estúdio de 15 metros, não importa. Algumas características do produto passam a não ter tanta relevância. Já para a moradia, tem peso total. Então, para a moradia, eu vou precisar entender, por exemplo, se ele tem filhos, se ele não tem, se ele é sozinho, qual é o tamanho, se ele procura algo mais amplo e menor ou menor. A localização passa a importar absurdamente, porque para investimento, cara, eu quero ter o maior ROI. Se vai ser no centro, se vai ser numa praia, se vai ser numa região mais isolada, não importa, desde que eu tenha ROI. O ROI é o quanto eu pago e o quanto me volta. Agora, para moradia, não. Para moradia, se não é numa localização que é de zona de interesse da pessoa, eu já corro o risco de perder venda. E eu tenho uma possibilidade de argumento menor, porque a pessoa ela sabe o que ela quer, o que ela não quer. Por exemplo, eu, Everson, eu não consigo estar em um imóvel muito pequeno e eu tenho uma necessidade real de um imóvel de pelo menos 2 carros e uma moto, porque eu tenho 2 carros e uma moto. E não tenho a possibilidade de não ter quintal, porque eu tenho 2 cachorros. Então, qualquer imóvel que não bata exatamente com essas características, eu não vou nem querer olhar. E o não querer nem olhar é justamente o processo de qualificação. Então, eu posso talvez me interessar por imóveis que tenham mais coisas do que isso, mas isso aqui é o básico para eu poder avançar na conversa. E é justamente para você poder conseguir qualificar em grupos que você inicia o processo através desta pergunta. Depois disso, você obviamente vai depender de qual a resposta dele. Se ele falar que é para moradia, você vai precisar entender mais detalhes sobre esta moradia. Então, esse mais detalhes sobre essa moradia é justamente, tá? Se ele tem família junto, se ele é sozinho, se ele prefere imóveis mais compactos, se ele procura algo maior, né? Esses detalhes, se o time nesse momento é absurdamente importante. Então, se ele procura algo para moradia imediata ou se ele quer esperar e realmente comprar algo na planta que vai ser entregue daqui 2, 3 anos, porque pensa, poxa, eu tô saindo do aluguel, preciso comprar algo para poder morar agora. E o apartamento que eu estou vendo fica pronto daqui 3 anos. Há um descompasso muito grande. Então, são detalhes que são vitais para que você consiga realmente, no final, concretizar essa venda. Agora, poxa, é para investimento, é para revenda ou para locação? Porque os detalhes que englobam um investimento do tipo revenda são, poxa, eu preciso ter uma vista legal, eu preciso ter uma metragem legal, tem que ser um apartamento específico que vai me trazer uma liquidação boa, que vai me trazer um retorno maior. Já para locação, a história muda. Por exemplo, para investimento do tipo revenda, o estúdio ele me traz uma liquidez maior, mas me traz um ganho menor. Então, muitas vezes vai fazer mais sentido eu comprar um apartamento para revenda de 1 quarto, de 2 quartos, um apartamento legal, que eu pague até um pouco realmente mais caro na compra, mas que eu vou ter um ROI maior no final. Já para locação, um apartamento de 2 quartos nunca é uma boa ideia, principalmente se for para Airbnb.
porque eu vou pagar mais caro em algo que vai me trazer um ROI menor. Mas, Everson, o cliente ele chegou falando que ele quer um apartamento de 2 quartos, 3 quartos, 10 quartos para Airbnb. Aí você tem que começar a colocar justamente ele na qualificação de produto. Ou você vai realmente tentar conduzi-lo a entender essa lógica, essa dinâmica dentro de uma reunião de vendas, ou realmente você fala assim, cara, esse produto que ele está buscando eu não tenho, e se eu for querer ficar batendo boca com ele numa reunião, vai gerar um crash, vai gerar uma perda de tempo. Poxa, o cara quer para moradia, ele tem 3 filhos e é um apartamento dentro de um prédio que só tem estúdio e não tem nem vaga. Esse cara, eu vou tirar ele desse produto e vou tentar reenquadrar ele em outro. Entendeu? Então, é importante você ter essas dinâmicas bem clarificadas na sua cabeça. E na próxima aula nós vamos justamente mostrar esse mapa mental funcional para que você consiga entender cada etapa e o que você tem que fazer de modo ideal, né? Num cenário ideal em cada uma das etapas, tá bom?